Ele estava sentado ao jantar com a sua noiva, a planear o casamento perfeito, quando duas meninas idênticas se aproximaram da sua mesa e sussurraram: Tu és o nosso pai. Naquele momento, toda a sua vida desmoronou. O restaurante no terraço brilhava com a luz suave das velas, enquanto Brandon Hale, um CEO milionário de 36 anos, com cabelos escuros e olhos azuis penetrantes, sentava-se à frente da sua elegante noiva, Cassandra Lowry. A noite deveria ser perfeita, uma celebração do seu casamento que se aproximava, um futuro cuidadosamente planejado com precisão e status em mente. Cassandra estava radiante de satisfação enquanto folheava uma pasta brilhante com detalhes do casamento, discutindo arranjos florais e listas de convidados, como se nada no mundo pudesse atrapalhar a sua visão da vida ideal que estavam construindo. Brandon ouvia, ou pelo menos tentava, mas seus pensamentos vagavam em intervalos silenciosos. Não conseguia livrar-se da estranha sensação de que algo estava a mudar no ar, embora culpasse o estresse do trabalho e o peso das expectativas que o pressionavam de todos os lados. Olhou para Cassandra, admirando a sua beleza serena, os seus cachos loiros perfeitamente presos, os seus brincos de diamantes a refletir a luz. Ela representava estabilidade, requinte e uma parceria que fazia sentido no papel, mesmo que algo dentro dele permanecesse estranhamente intocado. Ainda assim, ele dizia a si mesmo que o amor não precisava ser dramático ou consumidor. Podia ser estruturado, previsível, mutuamente benéfico. Cassandra certamente acreditava que deveria ser assim. E com o tempo, ele tentou acreditar nisso também. As suas famílias aprovaram. O mundo dos negócios aprovou. Tudo sobre o relacionamento deles era certo, lógico, estratégico. Mas então um som suave de passos se aproximou da mesa, interrompendo o fluxo do comentário de Cassandra sobre guardanapos bordados personalizados. Brandon olhou para cima e o mundo inclinou-se. Duas meninas, idênticas até a última sarda, estavam a poucos metros de distância. Não deviam ter mais de 5 anos, vestidas com vestidos brancos iguais, que as faziam parecer bonecas de porcelana que ganhavam vida. Os seus cabelos escuros emolduravam os seus rostos pequenos em ondas soltas, mas foram os seus olhos que o cativaram. De um azul deslumbrante, exatamente a mesma tonalidade que ele via no espelho todas as manhãs. Elas olhavam para ele com algo entre medo e esperança, as suas pequenas mãos firmemente entrelaçadas, como se compartilhassem coragem entre si. Cassandra franziu a testa com a interrupção, claramente irritada, mas Brandon mal registrou a reação dela. Uma atração estranha e inexplicável prendeu-o ao momento, levando-o a prestar atenção de uma forma que ele não sentia há anos. Uma das meninas abriu a boca, hesitou e olhou para a irmã. A segunda apertou a mão dela suavemente, encorajando-a. Finalmente, em uníssono trêmulo, elas disseram palavras que cortaram o ar com uma clareza chocante. Você é o nosso pai. O burburinho do restaurante suavizou-se, transformando-se num zumbido distante e abafado. As conversas desapareceram. Até mesmo o tilintar dos copos pareceu parar. Brandon sentiu a respiração parar, como se alguém tivesse entrado dentro dele e roubado o ar. Cassandra reagiu instantaneamente, a sua cadeira a ranger bruscamente enquanto se endireitava, a indignação a tensionar cada linha do seu rosto. Mas ele não conseguia desviar o olhar das duas pequenas figuras à sua frente. Ele procurou nos seus rostos por compreensão, por contexto, por qualquer coisa que pudesse dar sentido a este momento. A semelhança delas com ele era inegável, dolorosamente inegável, e ainda assim a parte lógica da sua mente rejeitou a possibilidade de imediato. Como poderia ele ter filhos? Quem eram eles? Onde estava a mãe deles? Por que viriam até ele agora, aqui, nesta noite? A mais velha dos dois, por apenas um segundo, ao que parecia, tirou um pequeno envelope de trás das costas e o estendeu com as mãos trêmulas. O lábio dela tremia, mas ela não desviou o olhar dele, mesmo quando a voz falhou. Isto é para você, disse ela suavemente. Da nossa mãe. Brandon estendeu a mão para a carta sem respirar, com a mão a tremer. Mesmo antes de a abrir, sentiu algo familiar na forma como o envelope estava dobrado, na suavidade do papel gasto nas bordas, como se tivesse sido transportado durante semanas. Cassandra sussurrou algo baixinho, mas ele não ouviu. Quando deslizou o dedo por baixo do selo e desdobrou a página dentro,
O seu mundo desmoronou-se completamente. A caligrafia era inconfundível. Amelia Gray, um nome que o atingiu como um soco no peito. Uma memória que ele havia enterrado. Um amor que ele havia perdido. Uma ferida que ele pensava ter cicatrizado há muito tempo. A mulher com quem ele acreditava que poderia se casar. A mulher que desaparecera da sua vida sem nenhuma explicação que ele pudesse entender na época. O seu coração batia forte enquanto ele lia a primeira linha. E o resto do mundo desapareceu. Se estás a ler isto, significa que eu parti. Ele agarrou a borda da mesa para se equilibrar. A voz de Cassandra transformou-se num zumbido distante e irritado, enquanto ele continuava a ler, com os olhos embaciados. Por favor, cuida das nossas meninas. As nossas meninas. As palavras ecoaram dentro dele como um trovão, abalando tudo o que ele acreditava sobre o seu passado, o seu futuro e o homem que pensava ter se tornado. As gêmeas olharam para ele, frágeis e esperançosas. Cassandra parecia enojada. Brandon sentiu toda a sua vida, todas as suas escolhas, todas as suas suposições começarem a se fragmentar. E naquele momento, ele soube que nada jamais seria o mesmo novamente. Brandon encarou a carta como se ela pudesse mudar sob o seu olhar, como se mais um segundo de leitura pudesse suavizar as palavras de Amélia ou transformá-las em algo mais fácil de enfrentar. Mas as linhas permaneceram as mesmas, devastadoras, irrevogáveis, dolorosamente definitivas. As suas mãos tremiam enquanto dobrava o papel, embora ele não estivesse ciente do movimento. A sua mente estava ocupada demais tentando conciliar o passado que ele pensava conhecer com a verdade que agora estava diante dele na forma de duas meninas frágeis. A voz de Cassandra acabou por romper o seu choque, aguda e incrédula, exigindo explicações, acusando as crianças de mentirem. Mas ele não conseguia responder-lhe. A sua atenção estava voltada para as gêmeas, que agora pareciam aterrorizadas com a atenção que as rodeava. O lábio inferior de Molly tremia enquanto ela puxava nervosamente o laço do vestido, enquanto May dava um pequeno passo à frente, como se sentisse a responsabilidade de proteger a irmã, apesar de estar igualmente assustada. Os funcionários do restaurante observavam a cena à distância, sem saber se deviam intervir. Mas Brandon forçou-se a respirar e ajoelhou-se para ficar ao nível dos olhos das meninas. Ele não sabia o que dizer. Não quando a sua voz parecia presa atrás de um nó de tristeza e descrença. Mas ele também sabia que não podia deixá-las sentir-se abandonadas naquele momento. Como? Como vocês me encontraram? Ele conseguiu dizer. Dizer com a voz trêmula. May estendeu um cartão gasto com o endereço da empresa dele impresso em letras prateadas em negrito. A mãe guardou isto, sussurrou ela. Ela disse, se algo de mal acontecer, temos de te encontrar porque tu nos ajudarás. Ela fez-nos praticar dizer o teu nome para ficarmos corajosas. Brandon sentiu algo partir-se dentro dele ao imaginar Amélia a preparar as filhas para sobreviverem sem ela. Ele engoliu em seco, lutando contra a ardência na garganta, enquanto Cassandra se aproximava, seus saltos batendo como pontuação de raiva. Brandon, isso é absurdo, disse ela bruscamente. Você não pode se deixar manipular assim. Qualquer pessoa poderia ter escrito essa carta. Qualquer pessoa poderia ter colocado o seu nome nela. Essas crianças não são sua responsabilidade e certamente não são suas filhas. As meninas recuaram com o tom de voz dela. Molly escondeu-se atrás de May, apertando a mão da irmã com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Brandon levantou-se abruptamente com uma expressão dura que Cassandra raramente via. Agora não, disse ele baixinho, mas com força suficiente para silenciá-la. Ele voltou-se para as gêmeas com o coração partido ao ver o medo nos seus rostinhos. Onde está a vossa mãe agora? Perguntou gentilmente, embora já suspeitasse da resposta. A Molly finalmente encontrou a sua voz. Ela adoeceu, sussurrou ela. Adoeceu mesmo. Ela tentou ficar conosco, mas disse que o seu corpo estava cansado. Antes de ela adormecer para sempre, ela disse-nos o seu nome. Ela disse, cuide de nós, porque você é um bom homem. O restaurante ficou ligeiramente desfocado quando os seus olhos se encheram de lágrimas. Amélia acreditou nele mesmo depois de anos de silêncio, mesmo depois de ele ter abandonado o relacionamento sem compreender a profundidade do vínculo que os unia. Ele imaginou como ela deve ter se sentido sozinha quando percebeu que não viveria o suficiente para ver as filhas crescerem.
Ele imaginou o que lhe custou escrever aquela carta com tanta clareza, sem amargura ou culpa. Enquanto as meninas esperavam ansiosamente pela sua reação, Brandon forçou-se a respirar lenta e profundamente. A vossa mãe alguma vez vos disse por que não me procurou mais cedo? Perguntou ele suavemente. May acenou com a cabeça. Ela disse que não queria causar problemas para você. Disse que você tinha uma vida agitada e coisas importantes para cuidar, mas sempre disse que você era gentil. Cassandra zombou alto, incapaz de conter a sua descrença. Brandon, por favor, você realmente vai ouvir isso? Pense logicamente. Isto é uma armadilha. Duas crianças que afirmam ser suas, sem nenhuma prova além de uma carta sentimental. Você deve a si mesmo e a mim acabar com esta cena ridícula agora mesmo. As palavras dela acenderam uma faísca no peito de Brandon. Ele virou-se lentamente para ela, e a frieza em seus olhos fez com que ela recuasse inesperadamente. Isto não é uma cena, disse ele com os dentes cerrados. São crianças, e Amélia nunca mentiu para mim. Cassandra abriu a boca, mas ele levantou a mão para impedi-la. Chega. Ele então olhou para Molly e May novamente, e sua expressão suavizou instantaneamente, como se um interruptor tivesse sido acionado dentro dele. Vocês têm mais alguém? Perguntou ele, temendo a resposta. As meninas balançaram a cabeça em uníssono. Só uma a outra, disse Molly baixinho. E agora vocês. Essas três palavras atingiram-no como uma onda gigante. Ele acenou para o empregado e pediu-lhe que trouxesse duas cadeiras. As meninas sentaram-se lentamente, ainda sem saber se eram bem-vindas. Mas Brandon ofereceu-lhes um sorriso tranquilizador que vinha de algum lugar mais profundo do que a lógica ou a certeza. Vinha do instinto. Ele ainda não entendia tudo, mas algo dentro dele, algo primitivo e inegável, reconhecia-as. Mesmo sem provas, uma parte dele já sabia a verdade. Ele pediu comida quente para elas, e quando a mão de Molly continuou a tremer, ajudou-a a cortar o frango. May encostou-se ligeiramente a ele, como se estivesse a testar se ele era real ou se desapareceria como um sonho. Cassandra observava a cena com raiva crescente, mas pela primeira vez, a raiva dela não importava mais para ele. Quando o jantar terminou, Brandon sabia uma coisa com absoluta clareza. Fosse o que o passado reservasse e fosse o que fosse que o futuro exigisse, ele não poderia abandonar essas crianças. Não depois do que elas haviam perdido, não depois do que Amelia havia confiado a ele. Não depois de ver o modo como elas o olhavam com esperança cautelosa e desesperada. Fosse a verdade simples ou complicada, fosse ela capaz de destruí-lo ou reconstruí-lo, ele já fazia parte da história delas e não as abandonaria. Brandon mal dormiu naquela noite. Andou de um lado para o outro na sua cobertura até ao amanhecer, incapaz de acalmar a tempestade dentro dele. Sempre que fechava os olhos, via Molly e May em pé, ao lado da mesa do restaurante, com as suas pequenas mãos entrelaçadas, as suas vozes trêmulas ao chamá-lo de pai. Depois, via a caligrafia de Amélia, suave, familiar, devastadora, a dizer-lhe que ela tinha partido e a pedir-lhe para cuidar das filhas que ele nunca soube que existiam. O peso disso pressionava-o tão fortemente que ele sentia como se as paredes à sua volta tivessem encolhido. A sua vida, antes meticulosamente estruturada, agora girava em torno de perguntas que o atormentavam. Como Amélia poderia ter escondido isso dele? Como ele não sabia? E o mais doloroso de tudo, como ele não estava lá quando ela mais precisava dele? Pela manhã, ele sentia-se vazio, mas também impulsionado por uma necessidade desesperada pela verdade. Ele não queria acusar as meninas de nada, e também não queria aceitar cegamente a negação de Cassandra. Ele precisava de respostas baseadas em algo certo, algo que pudesse segurar nas mãos. Então, antes mesmo de tomar banho, ele ligou para o melhor centro de testes de DNA da cidade e marcou uma consulta de emergência. Sua voz vacilou apenas uma vez quando explicou a situação, mas a recepcionista respondeu com calma profissional e garantiu que eles cuidariam de tudo com discrição. Quando ele entrou na sala, Cassandra estava à sua espera, de braços cruzados, com uma expressão que misturava irritação e descrença. Não estás a levar a sério essa bobagem, disse ela assim que ele entrou. Diz-me que dormiste para esquecer. Brandon olhou para ela exausto e já se preparando para o conflito. Vou fazer um teste de DNA,
disse ele simplesmente. O rosto de Cassandra ficou tenso. Brandon, qual é? És mais inteligente do que isso. Duas crianças aleatórias aparecem com uma pequena história trágica e, de repente, estás pronto para jogar a tua vida fora por elas. Ela aproximou-se, baixando a voz como se estivesse a argumentar com uma criança. Isto é uma fraude, é manipulação emocional. E isto, o nosso futuro, é muito mais importante do que satisfazer alguma fantasia do teu passado. Mas quanto mais ela falava, mais a sua determinação se solidificava. Preciso de saber a verdade, disse ele baixinho. Se não forem meus, tudo bem. Mas se forem, a sua voz foi sumindo, as consequências não ditas ecoando pela sala. Cassandra zombou como se a ideia a insultasse. Se forem, e daí? Vai simplesmente acolher duas crianças que nem sabias que existiam? Arruinar o nosso casamento? Destruir tudo o que construímos? Os seus olhos brilharam de raiva. Mas por baixo dessa raiva havia algo mais frio e mais afiado. Medo de perder o controle. Brandon sentiu algo mudar dentro dele. A reação dela não era a preocupação de uma parceira. Era a raiva de alguém cujo plano estava a ser ameaçado. Ele percebeu então como eles viam a vida, o amor e a responsabilidade de maneiras diferentes. Cassandra se importava com a imagem e a estabilidade, com o valor do casamento deles nas esferas social e corporativa. Mas Brandon, quer admitisse ou não, sempre quis algo real, algo humano, algo que não se encaixasse perfeitamente num plano. Ele afastou-se dela e pegou as suas chaves. Vou encontrar-me com as meninas, disse ele, e depois vamos à clínica. A voz de Cassandra elevou-se atrás dele, aguda de pânico. Brandon, se sair por aquela porta, está a escolhê-las em vez de mim. Ele parou apenas o tempo suficiente para dizer: estou a escolher o que é certo. A viagem de táxi até o endereço que as meninas lhe deram pareceu mais longa do que deveria, cada rua adicionando mais uma camada de pavor. Quando chegou ao pequeno e gasto prédio de apartamentos, sentiu uma pontada de culpa. Amélia, que outrora partilhara os seus sonhos de viagem e aventura, vivera ali enquanto criava duas crianças sozinha. Ele tocou o número que elas tinham escrito e uma voz suave atendeu. May falando. Quando ele disse o seu nome, ela suspirou e a porta se abriu sem hesitação. O apartamento era pequeno, mas cuidadosamente mantido. Desenhos cobriam as paredes. Bonecos com cabelos escuros e olhos azuis, pequenos corações e palavras rabiscadas como mamã e nós. Um calor que o dinheiro não poderia reproduzir enchia o espaço. Molly e May correram para ele, seus rostos iluminando-se com uma mistura de alívio e medo, como se não tivessem certeza de que ele viria. Fizemos as nossas malas, admitiu Molly timidamente, apontando para duas mochilas minúsculas. Para o caso de você nos querer. A inocência das palavras dela tocou-o tão profundamente que ele teve de se apoiar na parede para se equilibrar. Ele ajoelhou-se e abriu os braços, deixando-as atirar-se contra ele com uma força que parecia tanto perdão quanto desgosto. Estou aqui, sussurrou ele, e não vou a lugar nenhum até sabermos tudo. Elas agarraram-se a ele como se tivessem esperado por este momento toda a vida. E talvez tivessem. A consulta na clínica foi tranquila, mas pesada. A enfermeira esfregou um cotonete nas bochechas delas, enquanto as meninas seguravam as mãos de Brandon, como se o teste em si as assustasse. Brandon manteve a calma por causa delas, embora por dentro a ansiedade o atormentasse como um fio esticado demais. A enfermeira prometeu os resultados em 48 horas. E quando saíram para a luz do sol, as gêmeas ainda não largavam as suas mãos. Mais tarde naquela tarde, enquanto ele lhes comprava o almoço, Molly tirou um bilhete dobrado da mochila. Isto estava com a carta, disse ela. A mãe disse para lhe dar quando nos sentíssemos seguras. Brandon desdobrou o pequeno pedaço de papel e ficou sem fôlego. Era uma fotografia. Amélia segurando os gêmeos recém-nascidos, exausta, mas radiante de amor. No verso, ela havia escrito apenas uma frase. Eles merecem tudo o que você é. Brandon sentiu o chão sob seus pés tremer novamente, mas desta vez não era medo. Era algo mais profundo, um despertar que ele não sabia que precisava. A verdade ainda não estava ali, mas ele já podia senti-la a puxá-lo para mais perto. Pela primeira vez em anos, ele não se importava mais com a vida que havia construído cuidadosamente. Ele se importava com aquela que, sem saber, havia perdido.
Brandon se viu a verificar o telemóvel a cada poucos minutos nos 2 dias seguintes, incapaz de se concentrar no trabalho ou em qualquer coisa que se assemelhasse à rotina normal. O seu escritório, normalmente um santuário de controlo e eficiência, parecia insuportavelmente pequeno enquanto ele andava de um lado para o outro, da janela à secretária e vice-versa, revivendo todas as memórias que tinha de Amélia. Ele lembrava-se da sua força tranquila, da maneira como ela ria com todo o rosto, da suavidade que ela carregava mesmo quando a vida a pressionava. Ele lembrava-se da noite em que se despediram, ambos mais jovens e muito mais confusos do que queriam admitir. Ele lembrava-se de dizer a si mesmo que era a escolha certa para a sua carreira, que sacrifícios eram necessários e que o futuro que ele estava a construir não tinha espaço para imprevisibilidade. Agora, a imprevisibilidade tinha chegado na forma de duas meninas, que olhavam para ele com uma esperança que ele não sabia como lidar. Cassandra ligou-lhe repetidamente durante aqueles dias, deixando mensagens de voz cada vez mais frustradas exigindo respostas, insistindo que ele se encontrasse com ela como um adulto, como ela dizia. Mas Brandon já não se sentia como um adulto no controle de nada. Ignorou as mensagens dela, optando por passar o tempo com Molly e May, indo buscá-las à casa do vizinho que as estava a tomar conta, comprando-lhes refeições quentes, ouvindo as suas histórias sobre a escola e sobre os pequenos jogos que inventavam para se sentirem corajosas depois da morte da mãe. Elas agarravam-se a ele como se tivessem medo que ele desaparecesse, tal como tudo o resto nas suas vidas. Brandon certificou-se de que isso não acontecia. A presença das gêmeas foi lentamente conquistando um espaço permanente nos seus dias. Comprou-lhes roupas pequenas que realmente serviam, já que a maioria das que elas tinham estava gasta e curta demais. Encontrou sapatos que não apertavam, fitas para o cabelo nas suas cores favoritas e um par de raposas de pelúcia que elas imediatamente batizaram com os nomes uma da outra. Ao ajoelhar-se diante delas na loja de departamentos, enquanto May rodopiava com um vestido novo, Brandon sentiu algo quente se espalhar no seu peito. Algo como um propósito, algo como pertencimento. No entanto, por baixo da ternura, escondia-se um terror silencioso. E se o teste fosse negativo? E se ele as perdesse novamente? Na terceira manhã, a clínica ligou. O seu coração disparou enquanto ele olhava para o número. Ele estava no apartamento da rapariga, a ajudar a Molly a atar os sapatos, enquanto a May cantarolava sozinha no sofá. Ele saiu para o corredor antes de atender, embora não tivesse a certeza se queria privacidade para si mesmo ou se queria protegê-las da desilusão. Sr. Hale, disse a voz, calma e profissional. Os seus resultados estão prontos. Pode vir buscá-los pessoalmente para garantir a confidencialidade. A caminhada até a clínica pareceu interminável. O seu coração batia forte a cada passo, a sua mente oscilando descontroladamente entre a esperança e o medo. Quando entrou no edifício, a recepcionista reconheceu-o imediatamente e entregou-lhe um envelope selado. Ele agradeceu-lhe com uma voz que não estava totalmente firme e saiu antes de abri-lo. As suas mãos tremiam enquanto rasgava o selo. Os seus olhos percorreram o texto. O mundo ficou embaçado por um momento e ele teve que se apoiar na parede para se equilibrar. Os resultados eram positivos, não ambíguos, não incertos, não limítrofes. Positivos com 99,9% de certeza. Ele era o pai delas. O ar saiu dos seus pulmões rapidamente. O alívio o atingiu primeiro, agudo e avassalador, seguido por uma onda de tristeza tão pesada que o fez inclinar-se ligeiramente para a frente. Amélia carregou isso sozinha. Ela criou as filhas deles com nada além de determinação e amor, nunca procurando ajuda, nunca querendo atrapalhar a vida que ela acreditava que ele queria mais do que tudo. Ela lutou enquanto pôde e então gastou suas últimas forças para garantir que as filhas a encontrassem. Ele pressionou os resultados contra o peito por um momento, deixando a verdade penetrar. Ele era pai. Ele era pai há 5 anos sem saber. E agora tinha a oportunidade de proteger, orientar e amar tudo o que Amélia esperava quando escreveu aquela última carta. Regressou ao apartamento com o envelope ainda na mão. As gêmeas estavam à mesa a colorir, com os pés a balançar acima do chão. Quando o viram, correram para a porta com os rostos a iluminarem-se de alegria, o que o comoveu profundamente. Elas disseram alguma coisa?
Perguntou Molly, segurando a mão dele com as duas mãos. Bom ajoelhou-se com a garganta apertada. Ele abriu o envelope sem precisar dizer as palavras, mas sabendo que elas mereciam ouvi-las. Vocês são minhas, disse ele com a voz embargada. Ambas, vocês são minhas filhas. Molly começou a chorar primeiro, enterrando o rosto no pescoço dele, soluçando tão forte que seu pequeno corpo tremia. May envolveu os dois com os braços, chorando também, embora mais baixinho, como se não acreditasse totalmente que aquilo pudesse ser verdade. Brandon abraçou as duas, impressionado com a enormidade do que acabara de se tornar realidade. Suas lágrimas se misturaram às delas, mas nenhuma das meninas questionou isso. Naquele momento, os três existiam num pequeno universo de alívio doloroso e conexão avassaladora. Quando a tempestade de emoções se acalmou e as meninas finalmente se afastaram para olhar para ele, Molly sussurrou uma pergunta tão baixa que ele quase não ouviu. Você vai ficar conosco? Ele segurou os rostos delas com as mãos trêmulas. Eu nunca vou deixar vocês irem embora. A certeza em sua voz surpreendeu até mesmo a ele. Era instintiva, inegável e mais verdadeira do que qualquer coisa que ele já tivesse dito na vida. Naquela noite, enquanto carregava as duas para a cama e as observava adormecer, enroladas uma na outra como sempre faziam, Brandon sentiu algo mudar dentro dele novamente. Desta vez, não era medo ou dúvida. Era o início de uma promessa que ele ainda não havia feito em voz alta. Uma promessa de que lutaria por elas, as protegeria e construiria uma vida digna de tudo o que elas tinham perdido. E, pela primeira vez em anos, o caminho à sua frente não o assustava. Parecia o início de quem ele estava destinado a ser. Brandon sabia que precisava confrontar Cassandra, mas também sabia que a conversa revelaria tudo entre eles. Ele esperou até que os gêmeos estivessem em segurança com a senhora Doyle, sua guardiã temporária, e então voltou para o apartamento que antes dividia com sua noiva. Ao entrar, percebeu como o lugar parecia estranhamente vazio, como se as próprias paredes sentissem a fratura se formando muito antes dele. Cassandra estava sentada no sofá com uma taça de vinho na mão, sua postura rígida, sua expressão uma mistura cuidadosa de irritação e expectativa. Ela o examinou com um olhar frio e avaliador, e antes que ele pudesse falar, suspirou e colocou a taça na mesa com um pouco de força demais. Finalmente, você se sente melhor agora que sua pequena crise acabou? Perguntou ela. Brandon não respondeu imediatamente. Em vez disso, tirou o envelope com os resultados do teste de DNA do casaco e o colocou na mesa entre eles. Os olhos de Cassandra se voltaram para ele e depois voltaram para Brandon com uma nitidez gélida. Diga-me que não foi mesmo em frente com isso, disse ela. O seu tom sugeria que ela já sabia a resposta e que a resposta a enfurecia. Eu tive que fazer isso, respondeu Brandon. Não é algo que se possa ignorar ou descartar com um estalar de dedos. Eles merecem a verdade. Eu mereço a verdade. Cassandra levantou-se abruptamente, dando alguns passos enquanto ria incrédula, embora não houvesse nada de engraçado no som. Tu és inacreditável. Estás a deixar duas crianças manipularem-te porque não consegues lidar com a nostalgia ou a culpa por uma mulher da qual mal te lembras. Brandon sentiu um arrepio percorrer a sua espinha. Eu lembro-me dela, disse ele baixinho. Talvez não da maneira que tu gostarias de acreditar, mas eu lembro-me dela. E ela não mentiu. Ele deslizou os resultados pela mesa em direção a ela, e Cassandra congelou. Os seus dedos apertaram o copo, os nós dos dedos alargaram-se e, por um momento, ela não se mexeu. Mas a curiosidade ou o medo finalmente venceram, e ela agarrou o envelope rasgando-o. Os seus olhos percorreram a página rapidamente, depois mais lentamente, as sobrancelhas franzidas à medida que o significado era assimilado. Não, sussurrou ela. Não, isso não é possível. Brandon observou-a atentamente enquanto ela relia a página pela terceira vez. Foi então que ele viu o lampejo de pânico, o flash de raiva, a crescente percepção de que tudo o que ela tentara impedir estava agora fora do seu controle. Cassandra amassou o papel na mão, com os olhos em chamas. Você realmente vai deixar isso acontecer? Ela cuspiu. Você vai jogar tudo fora por eles, por crianças que você nem sabia que existiam até 5 minutos atrás. Tem alguma ideia do que isso vai causar em nós? Na sua imagem? No nosso futuro? Brandon sentiu algo dentro dele se partir de uma forma que parecia estranhamente libertadora.
Durante anos, ele se moldou para se tornar alguém que se encaixasse perfeitamente no mundo de Cassandra. Polido, ambicioso, inofensivo, previsível. Mas agora, com a verdade sobre Molly e May brilhando através de todos os medos e dúvidas, ele não se importava mais com o mundo que Cassandra representava. O nosso futuro não importa se for construído sobre mentiras, disse ele. Tu falsificaste o resultado do primeiro teste. Tentaste apagar duas meninas porque elas eram inconvenientes para ti. O rosto de Cassandra ficou vermelho de indignação. Fiz o que qualquer mulher sensata faria. Protegi a nossa vida juntos. Protegi-te de ser arrastado para a confusão de outra pessoa. Tu deves-me isso. Brandon olhou para ela, atordoado com a sua audácia. Não te devo nada por engano, disse ele. E elas não são a confusão de outra pessoa. São minhas filhas. Os lábios de Cassandra se curvaram em repulsa. Filhas. Tu as viste uma vez, Brandon. Uma vez. Estás a deixar a emoção se sobrepor à razão. Pensa no que isso significa. Duas crianças traumatizadas abandonadas à tua porta. Sem preparação, sem plano, sem garantia de que não destruirão o teu estilo de vida. Vais tornar-te um escândalo. Os teus investidores vão entrar em pânico. Vais arruinar tudo pelo que trabalhaste. As palavras dela finalmente quebraram algo dentro dele. Tudo pelo que trabalhei parece vazio em comparação com elas, disse ele. E a verdade disso ressoou dentro dele como um sino. Cassandra olhou para ele sem palavras, como se fosse incapaz de compreender que ele tinha escolhido algo diferente das expectativas dela. Ele aproximou-se com a voz baixa, mas mais aguda do que ela alguma vez tinha ouvido. Amélia confiou-me às suas filhas. Ela acreditou em mim mesmo quando tinha todos os motivos para não o fazer. E aquelas meninas, elas olharam para mim como se eu fosse o seu mundo inteiro naquele momento. Não posso abandonar isso. A voz de Cassandra baixou para um sussurro cruel. Então és um tolo e vais arrepender-te disso. Brandon abanou a cabeça. Não. Pela primeira vez em muito tempo, não vou arrepender-me. Quando ele se virou para sair, a voz de Cassandra ecoou atrás dele, fria e trêmula. Não espere voltar rastejando quando elas arruinarem a sua vida. Ele não respondeu. A porta fechou-se atrás dele com uma finalidade silenciosa, selando a vida que ele não queria mais. O corredor lá fora parecia mais claro, como se um peso sombrio finalmente tivesse sido tirado do seu peito. Enquanto caminhava em direção ao elevador, sentiu a verdade assentar no seu coração com uma certeza tranquila. Tinha perdido algo esta noite. Esta noite, mas ganhou algo muito mais significativo. Dirigiu-se diretamente à casa da senhora onde Molly e May já estavam de pijama, enroladas juntas no sofá. Quando Brandon entrou, as duas meninas olharam para cima instantaneamente, seus olhos brilhando com reconhecimento e algo mais profundo. Confiança. May deslizou do sofá e correu para ele primeiro, envolvendo seus braços em torno de sua cintura, seguida por Molly, que se agarrou a ele silenciosamente, com o rosto enterrado em sua camisa. Brandon abraçou as duas, sentindo os últimos resquícios de sua antiga vida desaparecerem, enquanto algo novo, frágil e profundamente precioso tomava seu lugar. Pela primeira vez, ele não sentiu que estava a entrar no caos. Sentiu que estava a caminhar em direção à vida que sempre esteve destinado a ter. Brandon passou os dias seguintes em um estado de queda livre emocional. Não porque se arrependesse de ter deixado Cassandra ou porque temesse a inevitável tempestade de rumores que se seguiria assim que a notícia vazasse, mas porque tudo em sua vida havia mudado tão drasticamente que às vezes ele tinha dificuldade em se reconhecer. No entanto, cada momento que passava com Molly e May o mantinha com os pés no chão de uma forma que nada mais jamais havia feito. Acordava cedo para ajudá-las a se preparar para o dia, trançava os cabelos delas da melhor maneira que podia com os dedos desajeitados e ouvia as conversas delas durante o café da manhã, como se essas pequenas rotinas sempre tivessem feito parte do seu mundo. A presença delas suavizava as arestas da sua vida, preenchendo os espaços vazios que ele nunca percebeu que eram vazios. Mas as questões práticas começaram a se acumular rapidamente. As meninas precisavam de estabilidade, um lar, exames médicos, arranjos escolares e tutela legal. Embora a carta de Amélia o declarasse como pai delas, a lei exigia mais do que sentimento.
Ele tinha que provar que não era apenas biologicamente ligado a elas, mas também capaz de proporcionar um ambiente seguro. Então ele se encontrou com uma advogada recomendada pela senhora Doyle, uma mulher calma chamada Patricia Morrison, que carregava a autoridade tranquila de alguém acostumada a lidar com casos familiares complexos. Ela ouviu atentamente enquanto Brandon explicava a situação, folheando os resultados do teste de DNA e as cartas de Amélia. A sua expressão suavizou-se ao ler a mensagem final que Amélia havia escrito, e sua voz baixou quando disse: ela confiava profundamente em si. A maioria dos pais não toma decisões como essa levianamente. Patrícia explicou o processo que se seguiria: tutela temporária, avaliação, audiências oficiais de custódia. Brandon absorveu cada palavra, determinado a fazer o que fosse necessário. Houve um momento em que Patrícia hesitou, batendo pensativamente com a caneta no caderno antes de perguntar: antecipa alguma oposição? Brandon pensou instantaneamente em Cassandra, na fúria que distorcia as suas feições, na ameaça na sua voz quando ele se afastou. Acenou lentamente com a cabeça. Sim, mas estou preparado para isso. Patrícia estudou-o por um longo momento e finalmente disse: então estaremos prontos. À medida que Brandon navegava pelo início do processo de custódia, também se viu a aprender as verdades mais silenciosas da vida das gêmeas. Verdades que Amélia carregava sozinha. Elas nunca souberam o nome do pai até os últimos meses. Mudaram-se várias vezes quando o dinheiro ficou curto. Lembravam-se vividamente do sorriso da mãe, mas tinham dificuldade em falar sobre as últimas semanas, quando a doença dela piorou. Molly frequentemente se calava quando certos assuntos surgiam, enquanto May tendia a compensar com alegria forçada. As duas meninas dormiam enroladas juntas todas as noites, buscando conforto na proximidade. Brandon não as pressionava no falar. Em vez disso, ele lhes dava um espaço gentil, deixando-as conduzir a conversa. Ainda assim, havia momentos que o atingiam com uma força inesperada. Uma tarde, ele levou-as ao pediatra para exames atrasados. Enquanto May pulava alegremente de azulejo em azulejo pelo chão da sala de espera, Molly agarrava-se firmemente à manga de Brandon, com os olhos cautelosos. Quando o médico entrou na sala, Molly sussurrou: eles vão levar-nos embora? A pergunta atingiu-o como uma facada. Ele ajoelhou-se na frente dela, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Ninguém vai levar-vos para lugar nenhum, disse ele com toda a convicção que conseguiu reunir. Vocês estão seguras, prometo. Ela acenou com a cabeça, embora o medo não tivesse desaparecido completamente, e ele percebeu então o quanto a perda tinha marcado essas meninas. Elas precisavam de segurança, consistência e paciência, coisas que ele estava determinado a dar. Em momentos mais calmos, Brandon se via refletindo sobre Amélia com uma mistura de saudade e tristeza. Ele se perguntou como teriam sido os últimos meses dela, se ela se sentira assustada ou solitária, se ela desejara ter feito escolhas diferentes. Uma noite, quando as gêmeas estavam a dormir na casa da Sra. Doyle, ele voltou para o seu apartamento, não para ver Cassandra, que se mudara, mas para pegar alguns pertences e confrontar os restos de uma vida que ele não reconhecia mais. O espaço parecia estéril agora, desprovido de significado, cheio de coisas caras que de repente pareciam superficiais. Numa estante, atrás de volumes brilhantes sobre liderança e finanças, encontrou uma pequena caixa de madeira que não abria há anos. Dentro dela estavam fotografias dele e de Amelia, a sorrir numa praia, a rir por causa de tinta derramada no seu primeiro apartamento, abraçados durante uma tempestade que tinha cortado a energia. Ele traçou o rosto dela com o polegar, sentindo a dor de todos os anos perdidos e todas as palavras não ditas. Mais tarde, naquela semana, enquanto passeava com as meninas num parque próximo, Brandon percebeu quanta alegria havia entrado na sua vida sem que ele percebesse. May corria à frente perseguindo pombos, o seu riso ecoando pelo ar, enquanto Molly caminhava ao seu lado, deslizando a sua mãozinha na dele com a naturalidade de quem fazia isso a vida toda. Papai, ela disse suavemente, e mesmo que ele já tivesse ouvido isso antes, ainda assim tocou algo profundo dentro dele. Ele apertou a mão dela gentilmente. Sim, querida. Ela hesitou, olhando para ele com olhos grandes e sinceros. Não precisamos voltar para aquele apartamento antigo, certo? Podemos ficar com você. Ele parou de andar,
ajoelhando-se para poder olhar diretamente nos olhos dela. Vocês vão ficar comigo, disse ele. Para sempre. Estou aqui. Não vou a lugar nenhum. O rosto de Molly relaxou num pequeno sorriso trêmulo e ela envolveu os braços em torno do pescoço dele. Brandon abraçou-a, sentindo a enormidade da confiança dela penetrar nos seus ossos. No entanto, a paz daquele momento não apagou a tempestade que se formava ao fundo. Cassandra estava em silêncio desde o confronto, o que o preocupava mais do que se ela continuasse a gritar. Quando ela finalmente entrou em contato, não foi através de uma chamada ou mensagem. Foi através de uma manchete que ele viu no seu telemóvel enquanto caminhava para casa com as gêmeas. CEO Brandon Hale envolvido em escândalo de paternidade. Noivado em risco. O seu estômago revirou-se. Ele clicou no artigo e, embora não mencionasse Cassandra explicitamente, os detalhes foram inequivocamente fornecidos por alguém próximo ao seu círculo íntimo. A matéria o retratava como imprudente, irresponsável, impulsivo, tudo o que ele tentara não ser durante anos. A situação da menina foi sensacionalizada, as idades delas foram publicadas, a existência delas transformada num espetáculo por pessoas que não tinham o direito de falar sobre elas. A raiva explodiu dentro dele, não por si mesmo, mas por Molly e May. Elas mereciam proteção, não exploração. E naquele momento, Brandon soube exatamente do que Cassandra era capaz e até onde ela estava disposta a ir. Mas ele também sabia outra coisa com absoluta certeza. Ele lutaria pelas suas filhas. Ele as protegeria de qualquer pessoa que tentasse transformar as suas vidas em danos colaterais. E ele não as perderia. Não agora, nunca. A tempestade havia chegado, mas, pela primeira vez, Brandon não tinha medo de enfrentá-la. Ele tinha duas mãozinhas para segurar e uma promessa que pretendia cumprir. Brandon esperava que Cassandra a atacasse mais cedo ou mais tarde, mas a escala da sua retaliação foi muito além do que ele havia imaginado. Durante a semana seguinte, o frenesi da mídia intensificou-se, alimentado por dicas anônimas, rumores vazados e rumores cuidadosamente orquestrados por pessoas que claramente queriam vê-lo encurralado. Artigos questionavam a sua integridade, a sua liderança, a sua estabilidade emocional e até mesmo a legitimidade dos resultados do teste de DNA, espalhando teorias malucas sobre fraude e manipulação. Alguns repórteres perseguiam o prédio onde as gêmeas estavam hospedadas, e Brandon teve que contratar segurança privada para garantir que ninguém as fotografasse ou assediasse. Cada vez que via uma câmera apontada na direção delas, o seu peito apertava-se com uma mistura de fúria e impotência. Eram crianças, as suas crianças, e, no entanto, estavam a ser arrastadas para um espetáculo público que nunca tinham pedido. Ainda assim, em meio ao caos, a vida com Molly e May começou a se tornar algo acolhedor e surpreendentemente natural. Elas começaram a chamá-lo de papai sem hesitação, correndo para ele com confiança absoluta, fazendo desenhos dos três de mãos dadas sob um sol brilhante e nuvens sorridentes. Brandon guardou todos os desenhos. Eles encheram uma pequena caixa na sua mesinha de cabeceira e, quando ele se sentia oprimido pelas batalhas judiciais ou pelas manchetes, abria-a e lembrava-se por que estava a lutar. Cada história que lia antes de dormir, cada risada que ouvia ecoando pelo corredor, cada abraço sonolento pela manhã, lembravam-no de que a vida que estava a construir com elas era real. O resto, o dinheiro, o status, as críticas pareciam triviais em comparação. Mas os processos judiciais intensificaram-se. Cassandra contratou os seus próprios advogados, alegando que Brandon era inadequado para assumir a custódia até que o tribunal pudesse verificar a autenticidade da situação. A sua equipa pressionou pela remoção temporária das crianças para uma instituição estatal neutra, argumentando que alguém emocionalmente comprometido e facilmente manipulável não deveria ser responsável por menores vulneráveis. Quando Patricia, a advogada de Brandon, leu aquele documento em voz alta no seu escritório, Brandon sentiu como se o ar tivesse sido retirado dos seus pulmões. A ideia de Molly e May serem tiradas dele, mesmo que temporariamente, era insuportável. Patricia colocou a mão calmamente no seu braço e garantiu-lhe que iriam lutar agressivamente contra isso, mas não amenizou a dificuldade que se avizinhava. Cassandra está a usar todas as suas conexões. Ela disse. Ela quer destruir a sua credibilidade porque não conseguiu controlar a situação. Vamos resistir, mas você precisa estar preparado para um longo caminho.
O golpe atingiu não apenas ele, mas também as gêmeas. Elas sentiram a tensão nas vozes dos adultos e a súbita necessidade de segurança extra ao seu redor. Uma noite, depois de ler uma história para elas, Brandon levantou-se para apagar as luzes, quando a voz trêmula de Molly o deteve. Papá, sussurrou ela quase inaudível. Eles vão levar-nos embora. O seu coração partiu-se novamente. Sentou-se na beira da cama e abraçou as duas meninas. Não, disse ele, firme e caloroso, apesar da dor no peito. Ninguém vai tirar-vos de mim. Prometo-vos isso. Eu vou proteger-vos sempre. Nada nem ninguém vai separar-nos. May aninhou-se ao seu lado, acenando com a cabeça vigorosamente, como se forçasse a acreditar nele. Molly apenas sussurrou. Por favor, não deixe que o façam. E Brandon acariciou-lhe o cabelo até ela adormecer, com a mãozinha enrolada no seu dedo. No dia seguinte, Patrícia sugeriu trazer testemunhas de caráter, pessoas que pudessem confirmar a integridade de Brandon, a sua estabilidade e o seu compromisso com as gêmeas. A senhora Doyle concordou imediatamente, oferecendo relatos emocionantes dos últimos meses de Amélia e sua certeza de que Brandon era a única pessoa em quem ela confiava para criar seus filhos. Alguns colegas de Brandon atestaram sua liderança e reputação, embora alguns tenham retirado seu apoio quando a influência de Cassandra os pressionou. Ainda assim, alguns permaneceram firmes, demonstrando uma lealdade que ele não esperava do mundo corporativo. Mas o que mais importava era o testemunho da menina. Embora o tribunal fosse cauteloso em envolver crianças diretamente, uma especialista foi designada para falar com elas em particular, avaliando o seu apego emocional a Brandon e o seu nível de conforto sob os seus cuidados. Brandon passou o dia inteiro doente de preocupação enquanto a avaliação acontecia. Quando a especialista finalmente apareceu, ela aproximou-se dele com um sorriso gentil. Elas amam-no, disse ela simplesmente. Elas sentem-se seguras consigo e, o mais importante, acreditam que o Senhor irá protegê-las. As crianças não mentem sobre coisas assim. O alívio que o invadiu foi tão forte que ele teve de se apoiar na parede para se equilibrar. Ele agradeceu-lhe, embora as palavras parecessem insuficientes para expressar a gratidão que sentia. Mas a verdadeira virada aconteceu inesperadamente numa tarde chuvosa. Brandon estava a rever documentos com Patricia quando a senhora Doyle ligou em pânico, dizendo que as gêmeas tinham encontrado algo. Algo que Amélia tinha escondido dentro de um velho livro de capa dura que guardava perto da cama. Brandon dirigiu-se imediatamente à casa dela, com a mente a mil, imaginando o que mais Amélia poderia ter deixado para trás. Molly e May estavam à sua espera na sala de estar, segurando um pequeno livro gasto com os olhos arregalados. Estávamos a ver as coisas da mamã, explicou May suavemente. E isto caiu. Dentro do livro havia um envelope selado endereçado com a caligrafia de Amélia. Para o pai da minha filha, Brandon afundou-se no sofá com a respiração presa. As suas mãos tremiam enquanto abria o envelope e desdobrava as páginas dentro dele. A caligrafia de Amélia fluía pelo papel em traços longos e elegantes, cheios de honestidade e dor, e um amor tão intenso que ele podia sentir em cada palavra. Ela explicava tudo. Como descobriu que estava grávida depois de se separarem. Como pensou em entrar em contato, mas temeu atrapalhar a carreira promissora dele. Como ela observou de longe enquanto ele subia no mundo corporativo e se convenceu de que ele havia escolhido uma vida onde ela não pertencia. Ela escreveu sobre sua doença, seu medo de deixar as meninas sozinhas e sua crença de que ele era a única pessoa que poderia dar a elas a infância com que ela sonhava. Ela incluiu documentos médicos, fotos de suas gestações e até mesmo uma breve mensagem dirigida diretamente ao tribunal, implorando para que não separassem as meninas do pai. A carta era um milagre. Era uma prova inegável das intenções de Amélia, da sua confiança e do lugar legítimo de Brandon na vida das meninas. Quando ele terminou de ler, as lágrimas turvaram a sua visão. Molly e May subiram para o seu colo, pressionando os rostos contra o seu peito, como se sentissem o peso do momento. A senhora Doyle ficou em silêncio ao lado, com os olhos marejados. Patrícia leu a carta 2 vezes, a sua expressão mudando de admiração para determinação feroz. Isso muda tudo, disse ela. O caso de Cassandra simplesmente desmoronou. Brandon exalou o ar que estava a prender desde o dia em que as gêmeas apareceram naquele restaurante.
Beijou o topo das suas cabeças e sussurrou: "A vossa mãe salvou-nos novamente." Lá fora, a chuva diminuiu e uma luz suave começou a romper as nuvens. Pela primeira vez em semanas, o futuro não parecia um campo de batalha. Parecia uma porta que finalmente se abria. Brandon entrou no tribunal com Molly segurando sua mão esquerda e May segurando sua mão direita. Os pequenos dedos delas envolviam os dele com força, como se tivessem medo de que ele desaparecesse se elas afrouxassem o aperto. O ar estava carregado de tensão. Repórteres pairavam do lado de fora como abutres circulando, e as fileiras de rostos desconhecidos dentro pareciam pressioná-lo de todas as direções. No entanto, apesar do caos, Brandon sentiu uma calma incomum tomar conta de seu peito. Ele tinha a carta de Amélia, tinha os resultados do teste de ADN, tinha a verdade, e tinha as duas meninas que eram mais importantes do que qualquer outra coisa no mundo. Hoje ele não se esconderia e não cederia. Hoje ele lutaria. Cassandra sentou-se do outro lado do tribunal, com uma postura impecável e uma expressão fria como gelo. A sua equipa jurídica a cercava como um escudo, sussurrando estratégias em seus ouvidos, mas os seus olhos nunca deixaram Brandon. Havia um lampejo de algo como descrença no seu olhar. Descrença de que o homem que ela antes controlava agora permanecia inabalável, indiferente às suas tentativas de destruí-lo. Ela cruzou os braços como se preparasse para a guerra, confiante de que ainda detinha a vantagem. O juiz entrou, chamando a sala à ordem, e a advogada de Brandon, Patricia Morrison, levantou-se primeiro. Com confiança comedida, ela expôs os fatos. Os testes de ADN que confirmavam a paternidade sem qualquer dúvida, a carta detalhada de Amélia escrita com o objetivo expresso de orientar a futura tutela, a documentação da doença de Amélia e o testemunho da Sra. Doyle, que tinha testemunhado em primeira mão os últimos desejos da mãe. Patrícia falou sem teatralidade, mas com precisão tranquila. Cada frase construía uma base que parecia sólida e inabalável. Quando ela leu a carta de Amélia em voz alta no tribunal, um silêncio profundo tomou conta da sala. As palavras de Amélia transmitiam tanta sinceridade e tristeza que até a expressão do juiz se suavizou. Brandon sentiu a garganta apertar ao ouvi-la descrever o amor que tinha pelas filhas, a dor de as deixar e a confiança que depositava nele. Molly e May olharam para ele com os olhos arregalados e cheios de lágrimas, sem compreender totalmente o significado jurídico da carta, mas sentindo o peso da voz da mãe a encher o ar. Quando Patrícia terminou, o tribunal parecia diferente, menos hostil, mais humano. O advogado de Cassandra foi o próximo a falar, com um tom agudo e defensivo, insistindo que as meninas precisavam de um ambiente neutro, que o aparecimento repentino de Brandon nas suas vidas criava instabilidade emocional, que o tribunal deveria considerar a imagem, o escrutínio público e a potencial manipulação envolvida. Mas o argumento parecia frágil à sombra da verdade manuscrita de Amélia. A própria Cassandra subiu ao banco das testemunhas, fazendo um apelo cuidadosamente ensaiado sobre proteger Brandon do escândalo e garantir que ele não fosse aproveitado por uma situação inesperada. No entanto, a juíza percebeu o que Brandon sentia há semanas. As suas palavras careciam de calor, de compaixão, até mesmo de um indício de preocupação genuína pelas crianças no centro do caso. Quando Brandon subiu ao banco das testemunhas, a menina sentou-se calmamente atrás dele, sob o olhar gentil da Sra. Doyle. Ele respondeu às perguntas do advogado com firmeza, embora seu coração batesse forte como o de todos. Ele falou sobre o dia em que as gêmeas se aproximaram dele no restaurante, sobre como a verdade veio à tona, sobre os erros que cometeu no passado com Amélia. Ele admitiu abertamente que não tinha estado presente, mas expressou com convicção tranquila que pretendia estar presente agora. Descreveu o medo de Molly de ser levada embora, a coragem de May a mascarar a sua dor, a forma como as meninas se agarravam uma à outra à noite e a sua determinação em dar-lhes estabilidade, conforto e um lar onde nunca mais se sentiriam sozinhas. Então, Patrícia fez a pergunta que ele temia, mas sabia ser necessária. Por que o tribunal deveria acreditar que você está preparado para cuidar dessas crianças? Brandon fez uma pausa, deixando o silêncio se instalar. Porque elas são minhas, disse ele finalmente, com a voz firme, mas cheia de emoção. Não por causa de um teste de DNA, embora isso seja importante, mas porque no momento em que elas olharam para mim,
Eu soube que já tinha falhado com elas uma vez por não estar presente quando precisavam de mim. Não vou falhar com elas novamente. Tudo na minha vida, a minha carreira, a minha reputação, os meus planos podem mudar, mas a minha devoção a elas não mudará. Quero criá-las. Quero honrar a confiança da mãe delas. Quero dar-lhes a infância que ela sonhou para elas e passarei o resto da minha vida a provar que mereço essa oportunidade. O tribunal permaneceu em silêncio por um longo tempo depois que ele terminou de falar. Cassandra parecia furiosa, mas por baixo da raiva havia outra coisa: o medo de ter finalmente perdido o controlo. O juiz decretou um intervalo para deliberar, e durante esse intervalo, Brandon voltou para o banco onde os gêmeos esperavam. Eles subiram imediatamente para o seu colo, agarrando-se a ele com as mãozinhas trêmulas. Molly sussurrou: "Vamos para casa contigo?" E Brandon beijou o topo da cabeça dela. "Sim", murmurou ele. "Prometo-te, sim." Quando todos voltaram aos seus lugares, o juiz proferiu a decisão com clareza e compaixão. A custódia legal total seria concedida a Brandon Hale. Imediatamente as palavras invadiram-no como uma maré quente, trazendo exaustão, alívio e alegria, tudo ao mesmo tempo. Molly e May suspiraram baixinho. Depois explodiram em sorrisos silenciosos que se transformaram em lágrimas. Brandon puxou-as para perto, mal conseguindo respirar devido à emoção avassaladora que o invadia. A senhora Doyle enxugou os olhos. Patrícia permitiu-se um sorriso raro. Cassandra ficou rígida e pálida, sua expressão desmoronando ao perceber que a batalha estava perdida. Quando o tribunal encerrou a sessão, os repórteres se aglomeraram do lado de fora, gritando perguntas e disparando flashes. Brandon segurou firmemente a mão de cada uma das meninas e navegou pelo caos com calma e determinação. Ele protegeu os rostos delas das câmaras, guiando-as até o carro que as aguardava, onde teriam privacidade. Assim que as portas se fecharam e o barulho diminuiu, May encostou-se a ele com um suspiro suave de alívio, enquanto Molly descansava a cabeça no ombro dele, exausta pela provação. Eles dirigiram-se para a nova casa que ele havia comprado. Uma casa acolhedora e ensolarada, com um grande quintal e quartos preparados especificamente para elas. Ele decorou os quartos com as cores favoritas delas, encheu as prateleiras com livros e materiais de arte e abasteceu a cozinha com os lanches que elas adoravam. Quando as meninas entraram, seus olhos se arregalaram, o espanto suavizando cada traço. Brandon observou-as explorar, seus pezinhos a pisar no chão, suas risadas ecoando pelo espaço que agora era delas. Naquela noite, depois de colocá-las na cama e apagar as luzes, Brandon permaneceu no corredor, ouvindo o ritmo tranquilo da respiração delas. A casa parecia viva pela primeira vez, viva com possibilidades, esperança e amor que ele nunca havia experimentado tão profundamente. A foto de Amélia estava pendurada no corredor como uma lembrança silenciosa da mulher que as trouxe ao mundo e confiou a ele o futuro delas. Enquanto Brandon ficava ali parado na luz fraca, percebeu que sua vida havia se transformado irrevogavelmente. O homem que antes buscava a perfeição agora buscava risadas na hora de dormir, pequenas mãos envolvendo as suas e a alegria simples de saber que tinha um propósito muito maior do que qualquer sucesso que tivesse alcançado antes. A tempestade tinha passado, a verdade tinha o ancorado e no silêncio da sua nova casa, rodeado pelas filhas que finalmente podia chamar de suas, Brandon compreendeu que esta vida confusa, complicada e bela era o seu verdadeiro começo.